Olá pessoal, vamos à nossa criptoanálise do dia 9 de outubro de 2021, pessoal. Gente, ontem, depois que eu terminei de fazer o vídeo, eu estava vendo aqui, né, pessoal, uma reportagem que até nos dias anteriores, tá? Que é uma análise do Plano B, né, que é o cara aí que faz análise sobre a alta, né? Bom, e dentro dos contextos que ele fez a análise dele, ele diz que o Bitcoin nos últimos 2 meses, né, de agosto e setembro, ficou no pior nível da previsão dele. Então ele, dentro da previsão dele, foi o pior nível. E que ele, né, acha que vai ter o aumento no final do ano e tal. E ele vê, né, contando de agora em diante, 6 meses para frente, né, ainda de ciclo de alta, né. Então 6 meses, a gente conta outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, e termina em março, tá? Então, na perspectiva dele aqui, o ciclo de alta vai até março. Aí, né, gente, pensando sobre isso, eu acho que a gente tem duas coisas para olhar agora, se a gente olhar, né? A primeira coisa é a seguinte: até dezembro, né, até final de dezembro, o quanto vai subir, né? Então já é mais ou menos assim um padrão também, né, de que o teto, né, mais ou menos o preço chegaria a uns 100 mil dólares. E isso seria mais ou menos a avaliação média do que os analistas estão falando, tá? Claro, gente, isso aí lembrem, né? Lembrem nas análises anteriores que eu falei, em condições normais, temperatura e pressão, e com um ETF, né, aprovado, né, nos Estados Unidos, no meio do caminho, tá? Então essa seria a perspectiva. Então o primeiro olhar a gente faria esse, né? Daqui até o final do ano e tal. Então, pessoal, se você olhar, né, o Bitcoin está lá nos seus 55 mil dólares, ele teria mais 45 mil dólares para subir até o final do ano, ok? Aí a outra coisa que você tem que olhar é o seguinte: quando ele vai começar a cair a partir do final do ano? Que é uma outra variável que você tem que levar, né, em consideração. Então a primeira variável é quanto que ele vai subir até o final do ano, né? Se você já entrou, se você não entrou, se você vai querer arriscar entrar agora, né? Ou não. Aí é uma questão do seu estudo, da sua avaliação. E depois do final do ano em diante, quanto tempo ele ainda vai permanecer na alta, né? Plano B diz que até março. Tem uns aí que tentam dar uma esticada, né? Os analistas tentam dar uma esticada, falar, não, ainda vai 6 meses, entrar 6 meses, né? Em 2022, né, pessoal? Agora tem sempre aquela maldição de maio, né? Que os traders falam, né? Pare de operar em maio e volte em outubro. Então, gente, né? Para vocês já começarem a ter ideia dessas duas linhas que a gente está trabalhando, né, gente? Então, pessoal, pensando nisso, né, fiquem muito atentos. E hoje a gente vai falar dos percalços que ainda tem esse ano, né, para chegar até esse tal 100 mil dólares no final do ano, tá? Bom, a gente vê aqui que os volumes deram uma caída, né, pessoal? Tá aí, o pessoal deve estar vendendo e, né, o pessoal deve estar realizando aí, tá parado na resistência, né? Eu acho interessante um monte de gente falando sobre a resistência dos 58 mil e a gente ainda está trabalhando na resistência dos 55 mil. Eu acho muito interessante os analistas, né? E o desespero também, né, pessoal? Nossa, como é horrível ver esses analistas que eles ganham para fazer isso, né? Tipo o vendedor de carro batido, que eles têm que ficar empurrando, criar demanda, colocar no vídeo deles urgente, olha lá o que vai acontecer, sabe, assim, coloca uma sirene, assim, sabe? Eu acho isso realmente deplorável, né? Isso demonstra o nível de indução, de manipulação que essas pessoas têm de fazer, e isso é nojento, tá? Isso é nojento. Isso não é nada daquela visão romântica que se tem das criptos enquanto a tecnologia que veio para revolucionar e você está na mão de um bando de picareta tentando te induzir da pior maneira possível a comprar na alta, né? Então,
coisas são meio esquisitas. Bom, pessoal, aí, né, a gente percebe que, olha, tá entrando mais Bitcoin do que tá saindo, né, esse é um sinal aí de que tá tendo, né, pessoal, a resistência tá segurando o preço, tá, gente? Não sei avaliar até quando isso vai. E aqui, claro, que as apostas, né, a gente olha no TRDR, a gente tem apostas aí de que vai subir agora, né, voltar a apostar que vai subir. As sardinhas, né, então a gente vê aí pelo gráfico aqui que estão negativas nas compras e a liquidez está meia boca. Então assim, né, gente, nada de novo aqui, né, teoricamente vai fechar a semana de boa. Pode ter alguma manipulação no final de semana, né, cai volume e pode entrar uma baleia lá, né, dessas aí que pega dinheiro barato nos bancos americanos, né, e dá uma forçada de barra, né, jogar uma grana lá e fazer chegar nos 58 mil, não tenho dúvida que isso pode acontecer no final de semana, tá, pessoal? É fácil, né, tá fácil fazer isso, né. Bom, gente, aí em relação às notícias, né, do mundo real, do que pode impactar, a gente vê aí, né, que 136 nações concordam com a estipulação de um tributo corporativo, né, contra a circulação de dinheiros em paraísos fiscais, né? Então vai ter para a pessoa, né, movimentar dinheiro, né, para um paraíso fiscal, ela vai pagar um imposto de 15%. Então, por exemplo, né, o senhor, né, ministro da Economia do Brasil, que tem lá, né, dinheiro em paraíso fiscal, teria que pagar o imposto para mandar dinheiro para lá, né, ou para tirar o dinheiro lá de volta. Então isso vai criar uma barreira, né, já que, né, por acaso, né, isso era para estar no imposto de renda, na nova lei do imposto de renda, e por acaso foi retirado, né, a pedido do senhor ministro da Economia, né, é o que se diz. Então, é uma das coisas aí que está rolando, e aqui, claro, vai ser um imposto internacional, e aí, né, vai ser diferente aqui a tratativa dele. Aqui, né, pessoal, aqui fala, né, aqui na Bloomberg, fala sobre o conflito, né, agora, a discussão dos projetos aí, ó, do pacote de rede de segurança social, né, que é uma das propostas do Biden, que é aquele pacote de 3,5 trilhões que não tá, né, não tá muito com cara de que vai passar, tá, pessoal? Então, essa é uma coisa que tá aí mostrando que, né, nesse caso aí o Biden não vai cumprir a promessa dele de campanha, ano que vem tem eleições legislativas, então o jogo pode virar ano que vem. Aqui, né, pessoal, outra coisa importante que ficou, até falei no vídeo de ontem, né, que dezembro vai ser divertido, e vai ser divertido mesmo, né, porque no dia 3 de dezembro, né, o teto da dívida americana foi prorrogado, e no dia 3 de dezembro votam, né, e os republicanos disseram que não vão mais colaborar para, né, para aliviar isso aí em dezembro, tá, gente? Então, isto é definitivamente algo que pode impactar o preço da cripto no dia 3 de dezembro, tá, pessoal? Bem no período onde se espera que a coisa esteja lá em cima, né? Então, isso é algo que pode acontecer. E aqui, olha, né? Aqui, ó, esse aqui foi o representante dos republicanos que cedeu, né, gente? Que concordou em prorrogar o teto, não deixar estourar agora no dia 18 de outubro e prorrogar até 3 de dezembro. E ele já disse aqui que não vai voltar a ajudar os democratas a aumentar o limite da dívida. Né, ó, republicanos não voltarão a ajudar os democratas a aumentar o limite da dívida em dezembro. Tá, pessoal? Então a coisa vai ficar complexa, né? E aqui, né, ó, ele respondendo aqui, né, ao líder dos democratas, né? À luz da histeria do senador e minhas graves preocupações sobre as maneiras como outro, né, amplo e imprudente projeto de lei de gastos partidários prejudicaria os americanos e ajudaria a China. Não participarei de nenhum esforço futuro para mitigar as consequências da má gestão democrata, que é esse projeto de gastos sociais de 3,5 trilhão de dólares, porque o projeto de infraestrutura, gente, que é o de 1,2 trilhão de dólares, esse já passou no Senado. E aí que está o problema, porque este está na Câmara americana, no Congresso americano, e a Câmara, né, que tem lá o núcleo lá, né, de deputados de extrema esquerda, né,
que nos democratas, que diz que não vai aprovar a infraestrutura enquanto também não garantirem a aprovação do projeto, né, de gastos sociais. E a coisa está parada nisso. E os republicanos, né, do Senado, junto com dois, né, senadores democratas né, mais de centro, já disseram que não vai passar aquele projeto, né, naquele valor absurdo. Então a coisa está nesse pé, tá, pessoal? Então aí os democratas vão estar com uma outra bomba, que é o teto da dívida no 3 de dezembro. Então tudo isso, gente, está desenhado, né, que era algo que eu tinha previsto que, né, do jeito que as coisas estavam vindo, né, a gente teria o desfecho disso até dia 15 de outubro, né, e dali para frente a gente tem um cenário mais tranquilo, né, para o aumento das criptos, e isso não está acontecendo, tá, pessoal? Então, esse cenário de chegar até os 100 mil dólares, né, pessoal, ele está tendo alguns entraves aqui, tá? Não digo que a manipulação do mercado, das baleias, né, que é desses caras que vão lá pegar dinheiro de graça lá, né, acessar os bancos, né, e o Estado e pegar dinheiro de graça para injetar aqui e fazer a coisa subir. Não possa acontecer, tá? Porque isso aconteceu essa semana. Eles provocaram um aumento, tá? Em 5 minutos injetaram 1,6 bilhão de dólares no mercado de Bitcoin, provocaram aumento. Então isso pode acontecer de novo, não duvido. Essa gente está pegando dinheiro fácil, tá, pessoal? Não duvide do poder, né? E hoje, se vocês forem até assistir, ontem, né, se for assistir lá, o Fernando Urich fez um vídeo falando sobre o Congresso americano, tá? Vai mostrando exatamente isso aí, né? Que ele chamou lá de injeção, que teve lá um senhor lá que era do Fed americano falando, olha, foi como a gente fez isso como se a gente estivesse injetando drogas, né, no mercado, drogas estimulantes, né, no mercado. Então, pessoal, é um tipo de dinheiro, e o Roberto Kiyosaki já disse isso, né, é um dinheiro que não chega na população, não melhora a vida da população, e só chega no setor financeiro, né, que é o que está acontecendo agora, essas pessoas que estão manipulando o Bitcoin aí, tá bom? Aí a discussão, né, gente, olha aí, olha aqui, ó, no New York Times, ó, benefícios para todos ou apenas para os necessitados, né? Então esse aqui é o senador que está aí questionando os gastos, tá, gente? Ó, os liberais democratas argumentam que os benefícios do projeto de lei deveriam estar disponíveis para todos, né? Mas os centristas, como o senador, né, querem limitá-los aos que mais precisam. Então essa é uma discussão, né? Porque se você limita, né, os que mais precisam, você consegue enxugar esse projeto de 3,5 trilhão, né, pessoal? E essa é a discussão que está tendo agora, tá? Aonde que eles vão chegar aí? E aqui do outro lado da notícia, aqui, ó, né, dizendo, ó, que não ajudará a aumentar o teto da dívida em dezembro, reavivando a ameaça de um calote. Então, os Estados Unidos deu calote, né, a coisa vai ficar feia, tá? Outra coisa que entrou no radar, tá, pessoal, agora, é essa tal de ordem executiva, né, sobre criptos da Casa Branca, né? Então, já que não passa uma legislação, o projeto de infraestrutura tinha regra de tributação, cripto parou, o projeto de gastos sociais também tem regra lá e parou, então parece que o Biden tá, né, vai editar uma ordem executiva, né, determinando, né, que todos os órgãos, né, do governo passem a fazer primeiro uma verificação, né, das suas regras e se elas são aplicáveis às criptos, tá? E depois, né, de verificado isso, passariam então a utilizar, né, e colocar essas regras em prática, tá, pessoal? Então parece que é isso que saiu, né? E principalmente o problema da questão da ilegalidade, dos ransomwares, né? Então parece que tudo tá isso, né? Tá sendo discutido. Aqui fala do projeto de infraestrutura, né, que ficou retido no Congresso, tal, né, que não votaram. Então, essa é uma nova coisa que entrou no radar hoje, tá, pessoal? Mas algo é para ser observado. Até aqui no Zero Hedge, eles colocaram isso, né? Então, ó, Biden pondera sobre novos regulamentos sobre criptografia por meio de ordem executiva. Né? Até, tá zoando aqui, colocar CryptoKizar, né? Colocar alguém, um novo funcionário no estado
para coordenar isso, né, para gerenciar todo esse regulamentação, porque eles estão muito preocupados com os stablecoins, né, pessoal? Até aqui eu achei muito interessante isso, né? Ó, cada vez mais resistente do que o Tether. Uma das stablecoins mais populares é um esquema Pose gigante. Bom, gente, a gente já fala disso há algum tempo, né? Então a discussão toda aqui sobre isso está colocada, tá, gente? Isso é um novo aspecto no radar e que vai acontecer, né, gente? Não tem mais como evitar essas ocorrências, tá? Isso está no radar, vai acontecer. O presidente Biden tem assumido um tom cada vez mais agressivo em relação à criptografia após vários ataques de ransomware, né, de alto perfil. Então, né, aqui, ó, denunciou a criptografia como uma ameaça potencial à segurança e os reguladores da SEC, né, portanto, estão mais agressivos sobre a regulamentação. Então, gente, a coisa tá aí, né, para acontecer, tá, pessoal? Então, isso impacta o preço, né, gente? Isso impacta diretamente o preço. Estados Unidos, queira ou não, é o maior mercado de cripto do mundo, né? E eles, como eles estão com essa injeção líquida de dinheiro barato, né, fácil e acessível para quem pode, o cara vai lá, pega a grana, né, e faz a festa. Bom, aí aqui, né, gente, outra reportagem do Zero Hedge interessante, que ele fala desse evento aí do final do ano, né, do dia 3, do vencimento aí, né, do orçamento americano, né, e que a coisa, né, vai ser feia, né, porque tem o problema da inflação, né, aí tem o problema do aumento dos juros para conter a inflação, que aí impacta o orçamento. Então, tudo isso aí tá dentro desse pacote, né, de coisas interessantes que vai ter no final do ano. Mais uma reportagem aqui, né, do Decrypt, aí o Decrypt aqui, nesse ponto aí já é, né, bastante preocupado com o que essa ordem executiva pode trazer, né, porque aí não passa pelo Congresso, né, gente, é como um decreto executivo, né, um decreto que é emitido pelo presidente e tem, né, a sua força legal. Olha, o presidente Biden não pode regir novas leis a respeito da cripto. Isso é uma prerrogativa do Congresso, mas ele pode usar ordens executivas para exercer um poder considerável sobre suas agências, direcionando-os a priorizar certas atividades em detrimento de outras, né? Então, quer dizer, focando, né, nas criptos. Aí vai ficar mais claro, né, ó, a estratégia mais ampla provavelmente ficará mais clara nas próximas semanas, à medida que os funcionários do governo vão mostrarem as cartas, né, mais cartas, colocar as cartas na mesa, né? Então, pessoal, tá no radar, tá, gente? Bom, pessoal, em relação às notícias, né, do mundo das criptos do dia, eu gostei uma reportagem que saiu aqui no CoinDesk, né, falando aqui da importância da gente ter, né, já tinha falado sobre isso algumas vezes antes, né, que o problema dessas redes sociais centralizadas, gente, é que eles têm um poder muito grande sobre as nossas informações, né. Então, a gente usa a rede deles, mas eles, né, coletam nossas informações, vendem essas informações, eles sabem todos os dados da nossa vida, né, privada, e também, né, gente, né, ganham muito dinheiro, não só expondo propaganda pra gente, né, mas direcionando essa propaganda a partir, né, do que eles sabem da gente. Então isso vale muito dinheiro para eles. E é um poder muito grande, né, até de controlar a nossa identidade, até de dizer o que nós podemos ver ou não ver, né, o algoritmo deles mostram o que eles querem mostrar pra gente e escondem o que eles não querem mostrar, né. Então, o Buterin já tinha falado dessa ideia de criar, né, uma rede social descentralizada, né, para combater esse poder, né, que está na mão, né, de pouca gente, né. Você tem Google, você tem Facebook, você tem Twitter, né, pessoal, muito poder na mão de pouca gente, e permitir, né, criar um sistema descentralizado onde, né, a sua identidade esteja protegida, né, na rede Ethereum, e você utiliza essa identidade para acessar as redes sociais, e você vai mostrar algumas informações e não todas para a rede social, né? Então isso é uma coisa interessante. Eu, assim, gente, há algum tempo já que eu, assim,
Eu apaguei as minhas redes sociais nos meus dispositivos, tá? Eu só mantenho um dispositivo com acesso às redes sociais e esse dispositivo fica parado na minha casa. É só por ali que eu acesso e veja, eu não acesso nos aplicativos deles. Eu acesso dentro do Brave, né? Que eu já corto a possibilidade deles terem monetização comigo, tá? Então eu recomendo que vocês façam isso também. Não deixem essas pessoas, né? Eles já têm poder demais, essas big techs já estão com poder demais. A gente não pode deixar essas pessoas terem poder demais, tá? Mais uma coisa aqui, né, gente, aí sobre o Vitalik Buterin, né? E ele agora, né, acho que na mesma entrevista, tá, gente? Ele falou, criticou, né, a questão do El Salvador com os mesmos argumentos que eu acho que são os argumentos lógicos, tá, pessoal? Que eu tenho falado desde que isso aconteceu lá em junho, tá, gente? Né? O cara vai lá, destitui toda a Suprema Corte uma semana antes de aprovar a lei que impõe, né, o Bitcoin. Então, assim, o cara desse não é democrata, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí ele criticou os Bitcoiner maximalistas, né, que eu chamo de orcs, são os orcs, porque, cara, eles não estão nem aí, né? Eles querem só se impor. Por isso que, né, a gente tem que ficar longe dessas pessoas. Eles querem se impor, né? Eles acham que é só Bitcoin, o resto que se dane, né? E se por eles, né, o resto nem existia. Então, gente, a crítica que ele fez aqui é correta. Ele falou, ó, chamou a política de adoção obrigatória de imprudente, né? Aí fala das críticas internacionais, né? E aí critica os maximalistas aqui, dizendo, né, que eles aprovaram, né? Elogiaram essa palhaçada aí. E aí, né, gente, ó, prudente e contrário às ideias de liberdade que supostamente são tão importantes para a comunidade criptográfica, né, pessoal? Qual que é a ideia, né? Isso eu falei em vários vídeos, tá, pessoal? Para quem tá chegando agora, talvez não tenha visto. Mas, gente, lá nos vídeos anteriores eu falei muito sobre isso, que é a questão, né, do que é o manifesto, né, dos cypherpunks lá que criaram o Bitcoin, tá? A ideia era o quê? Você se proteger do Estado. Você criar uma estrutura de criptografia, né, onde você tivesse algo protegido e fora do Estado, que o Estado não pudesse controlar, que o Estado não tivesse acesso, que as pessoas pudessem transacionar recursos entre si, né, sem a interferência de terceiros. Agora, o que a gente está vendo? Né, um Estado que vai por lei e implanta o Bitcoin, ele cria uma carteira digital que ele controla, onde a pessoa tem que utilizar a carteira para fazer a troca entre dólar e Bitcoin. Né? Então a pessoa não tem a cripto mesmo, né, pessoal? Ele tem um token ali. Né? A cripto não está com ele. Até saiu um artigo falando onde estão as chaves privadas dessas criptos. Essas criptos estão com quem? As pessoas estão usando uma carteira e tem um token lá, gente, que diz que é Bitcoin, mas não é o Bitcoin. Porque as pessoas têm que ficar usando aquela carteira. As pessoas não podem remover o Bitcoin dali. Estão entendendo a gravidade da coisa? Tem liberdade para remover o Bitcoin dali. Você fica usando a carteira, né? Entenderam? Você está centralizando, né, a vida das pessoas na mão do Estado. Tem que ter noção para isso. Ó, que vergonha para todos. Ok, tudo bem, vou chamar os pessoal responsáveis. Vergonha para os maximalistas de Bitcoin. Que estão elogiando sem crítica. Exatamente isso, pessoal. Né? Isso aí expõe claramente quem são esses caras aí. Quem são os maximalistas? É o que eles querem, gente. Eles querem poder, eles querem dominar, querem que o Bitcoin seja imposto para que eles possam dominar, porque eles já acumularam muito Bitcoin quando compraram barato. Então eles querem ser donos do mundo. Querem obrigar as pessoas a se submeterem a eles. Né? Isso é a privatização do mundo, gente. Né? Então a pessoa, né, o cara diz que é libertário, aí ele é contra o Estado, mas ele é a favor da privatização do Estado, para o retorno dos reis. Nós vamos ter reis de novo, é isso? É isso que vocês querem, reis? Pessoas, né? Você quer lá se ajoelhar lá pro cabeça de prego do Bitcoin, é isso? Ou do lado do Twitter? Quer se ajoelhar lá pro Baleia Sailor lá, é isso que vocês querem?
né? Não, pessoal, não é por aí, né? O mercado é totalmente manipulado, totalmente distorcido. Esses caras, né? Esse Tether aí, gente, 70 bilhões que foram injetados aí, né? Do ano passado para cá foram 60 bilhões de dólares. Os caras injetaram um troço lá e compraram Bitcoin a rodo. Você vai submeter esses caras? Não tem lógica essa história. Bom, e para fechar, né, gente, mais um artigo aqui da mesma entrevista, tá? Do Vitalik Buterin, mas aqui falando de outros aspectos. Ele dizendo nessa entrevista, né, de que realmente foi um sucesso a mudança, né, porque eles começaram, havia uma dúvida se eles iam conseguir fazer a transição, né, do Proof of Work para o Proof of Stake. A transição não está feita ainda, gente, mas o primeiro passo foi dado, né, isso que é importante. Hoje, por exemplo, hoje eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, o gás estava em 1.039. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, você vai transferir como com gás de 1.039? Né, teve um dia lá que o gás estava 39, eu fui tentar fazer o smart contract lá e não tinha condição. Então, pessoal, claro que assim, né, o primeiro passo já foi dado. Ele fala aqui nessa reportagem, né, que era criar aquela primeira modificação. Agora, os outros passos que vão vir, né, gente, são mais fáceis, né, do que aquele primeiro que tinha que ser dado, porque aquele primeiro já ia parar de pagar as taxas das transações, elas iam ser queimadas, né, gente. Então, os mineradores não iriam receber mais, e houve um conflito interno, um racha interno, né, que até poderia ter desandado num hard fork, né, numa separação de duas moedas diferentes. Eu lembro que até na época que foi fazer, né, que teve aí o London, o hard fork London, que poderia acontecer o surgimento de duas moedas, né, um rompimento ali, né, nas equipes. Eu até, né, tive até a sorte, porque acabei comprando Ethereum barato ali, e, né, pensando até que poderia duplicar, né, dobrar o número de moedas, mas valeu a pena por ter comprado barato. Não aconteceu, né, não houve esse rompimento das equipes, permaneceram, mas, né, a mudança foi feita. Então, isso que é importante a gente ter em mente, tá? Aí, em conclusão, ele fala, né, que, né, tá tudo caminhando, né, tá tudo indo pro lado certo, a prova de aposta, né, Proof of Stake vai ser implantado no Ethereum. Já tem bastante gente apostando, né, fazendo nessas. O problema de você se aplicar na prova de aposta é que você tem que ter 32 Ethereums, né, isso é pesado. Ou você faz isso numa corretora e sua grana fica presa lá até o final da implantação do Ethereum 2.0, né? Esse é um grande problema, né? Você tem que ficar com a grana presa lá. Vai te pagar um rendimento razoável, na Binance, por exemplo, eles falam que vai de 5 a 20%, né? Não tem um perfil certo. Vai te pagar num token lá, né? Que é o Binance Ethereum. Chama BET, né? Binance Ethereum. A sigla é BET. E vai te pagando o rendimento nisso, só que o teu Ethereum fica preso lá até o final, né, da implantação do Ethereum 2.0, e é uma coisa que não tem prazo. Eles falam, olha, você vai ter que esperar pelo menos uns 2 anos. Então esse é um grande problema, né, pessoal? Bom, gente, vídeos, né, acabam ficando longos, eu acho que vão ser curtos, mas a gente tem bastante coisa para conversar, bastante análise para fazer, tá, pessoal? Então, vamos acompanhando, né, gente? Eu, assim, né, fico esperando, tá, pessoal? Né? Fico esperando oportunidades de entrada, tá, gente? Né? Então, eu acho que quem tem um projeto de longo prazo na cripto tem que sempre priorizar oportunidades de entrada. Se você compra caro, né, você queimou a sua entrada, né? Por quê? Porque lá na frente ele pode cair, além de você ficar preso, né? Você não dinamizou o seu recurso. Então, tem que saber olhar, tá, pessoal? Tem que saber fazer melhores escolhas. Eu acho que quando a gente pensa, né, a gente tem uma visão mais bear do mercado, o bear não quer que o mercado desabe em si, né, porque ele quer, na verdade, oportunidades de entrada, né? Ele quer oportunidade, então ele fica olhando as ocorrências que virão para traçar e falar, olha,
pô, aqui talvez eu consiga entrar. Então, eu sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.